João Trigo da Rosa, expectativas deste novo governo em matéria de regulação? Eu acho que a regulação vai ter um papel... Porque, à partida, não são assim tão... O PSD já esteve sozinho no governo, o CDS-PP não. Há uma separação mais clara do poder político, portanto, o leque daquilo que deve ser privatizado também é diferente. Como é que depois, no mercado, as coisas se coordenam? Eu acho que a regulação vai, no mandato deste governo, vai ter com certeza um papel ainda mais relevante. Não só pelo programa de governo ou o programa eleitoral que foi feito pelo partido que ganhou as eleições, que é claramente um programa virado para o mercado, como pelo memorando que foi assinado por Portugal com a União Europeia, com o FMI, em que é um programa que procura libertar as forças do mercado e a sociedade civil. Portanto, vamos passar de uma lógica de Estado acionista para uma lógica de Estado regulador. E, portanto, sem dúvida nenhuma que, na vigência deste novo governo, os reguladores vão ter um papel muitíssimo maior, porque vão ser os últimos garantes do funcionamento do mercado. O Estado vai se libertar de uma série de ativos, portanto, vai deixar de ter o conflito de interesse de ser o dono e ser o árbitro ao mesmo tempo, ser jogador e árbitro, e passa a ter a capacidade de regular via regulador, não é? Esse regulador tem que ser independente. Aliás, no memorando que fizemos com a Troika, é dito várias vezes, setor a setor e do ponto de vista transversal, que é preciso reforçar as condições de independência do regulador. E elas muitas vezes, teoricamente, existem, mas depois, na prática, os nossos agentes políticos não estão habituados a ver um agente, que é o regulador, que olha para o mercado e para o interesse dos consumidores sem estar dependente de orientações políticas. Portanto, já há uma mudança... Isso, por exemplo, tem sido muito claro. Já falámos hoje aqui da saúde. Exatamente. E esse foi um dos papéis, porque foi um dos casos em que o regulador da saúde não se conseguiu assumir, não é? O que é normal, e aliás, o Franklin tocou no ponto-chave, que é, quanto mais peso o Estado tem no setor, como player, como jogador, mais difícil o regulador é ser independente, porque acaba por haver sempre o ministro da tutela que tem interesses como acionista naquele setor que condiciona a decisão do regulador. Quanto mais o mercado está liberalizado, mais o regulador é independente, que é o caso da Anacom, que talvez seja o regulador que tem a regulação mais avançada e os meios de atuação mais avançados. Agora, há aqui um aspecto também importante, que não é só... O regulador tem duas funções, que é o definir a regulação, e essa normalmente hoje as regras vêm da União Europeia, são diretivas que são transcritas para Portugal, às vezes mais depressa ou mais devagar, e depois tem a função de supervisão. E esta função de supervisão é que muitas vezes acaba por ditar se o mercado está a funcionar ou não. Eu dou-lhe um exemplo. Por exemplo, um regulador na área das utilities, seja da energia ou das telecomunicações, pode dizer, e aliás está escrito, que as condutas das entidades públicas, nomeadamente das câmaras municipais, são de acesso universal, ou seja, todos os operadores podem aceder a essas condutas. Fica escrito e regulado. Mas depois, na prática, é preciso ver como é que isso se faz. Quer dizer, não pode chegar lá um operador qualquer, abrir a caixa de visita e começar a lançar cabo. É preciso ver como é que sistemas... Às vezes o incumbente também não permite que assim seja. O próprio incumbente joga, como controlou parte dessa infraestrutura, joga com a situação de, atenção, que se alguém vier aqui mexer, vai estragar completamente a nossa prestação de serviço. Ou seja, há uma série depois de atuações, nomeadamente de definição de como é que se mexe nessas infraestruturas, como é que se faz o cadastro, quem é que controla esse cadastro, que acabam por ser impedimentos concretos a que aquela regulação que permitiria um mercado aberto funcione. E para isso, para que as coisas funcionem, é preciso que os reguladores também tenham os meios para poder atuar. Os meios não só de penalização, como os meios de fiscalização. E isso muitas vezes não sucede. A própria Anacom se queixa muitas vezes disso. Eu imagino que a ERSE também deve ter esse tipo de questões. Ou seja, e isso está escrito, mais uma vez, no memorando da Troika, é necessário que os reguladores não só regulem, mas tenham a capacidade e os meios para fiscalizar. E muitas vezes não os têm. Deixe-me só adiantar aqui, em relação à independência, é uma questão bastante relevante, especialmente num país como o nosso, que é pequeno. Qual é que é o problema de sermos pequenos nesta questão? É que quem é que nós vamos contratar para supervisionar o mercado financeiro? Alguém que não tem experiência nenhuma no mercado financeiro.
Obviamente que não, não é? Porque é uma matéria suficientemente complexa para o período de aprendizagem ser enorme e gerar custos esse período de aprendizagem. Portanto, vamos buscar alguém ao mercado, alguém que estava a ser regulado, para passar a regular, neste caso mais supervisionar, uma vez que a regulação, como disse bem, cada vez mais vem das instâncias europeias e menos de Portugal. Mas existem aqui algumas questões que têm que ser pensadas. Por exemplo, existir um período de nojo para os administradores e para os técnicos, por exemplo, da supervisão. Isso existe. Não existe. Eu julgo que em alguns setores isso é aplicável. Ok, exemplo, noutros não. Aplicou isso em alguns casos, houve pessoas que eventualmente poderiam ter participado na administração do regulador e não foram porque tinham estado ligados a operadores. Agora, não sei se isso é uma regra generalizada em todos os reguladores, mas deveria ser. Sim, deveria sim, haver pelo menos E outra eu acho que é uma questão de bom senso e quanto mais transparência houver, mais o bom senso prevalecerá. Eu acho que o bom senso é perigoso neste caso, porque o bom senso cada um tem o seu e aquilo que é bom senso para uns pode não ser para outros e mais, não basta ser, tem que também parecer. Porque se os reguladores e os supervisores querem ter o poder da independência, têm que não só ser independentes, como parecer independentes. Mas esse é um problema que talvez não seja só português, não é? Não. Mas nos Estados Unidos, mas que os reguladores financeiros vêm fundamentalmente da banca, não é? Mas é um bocado inevitável. É especialmente relevante num país como o nosso, que é pequeno e que as instituições também não são assim tantas. Enquanto, por exemplo, podemos ter um administrador de um banco nos Estados Unidos a ir para a Fed ou para a SEC, trata-se de um em milhares. Neste caso, em Portugal, não é esse o caso. O Goldman Sachs nessa matéria não é? Outra questão relevante e que poderia ser considerada, uma vez que as instâncias europeias cada vez estão a ter um papel mais ativo, não só na regulação, como também agora na supervisão, eu acho que todas as entidades, por exemplo, agora diretamente no caso do sistema financeiro, todas as entidades que pudessem causar algum risco sistémico para o sistema financeiro mundial poderiam não ser supervisionadas exclusivamente pelas autoridades locais. Poderíamos ter equipas de várias nacionalidades, portanto, centradas no organismo europeu de supervisão, a fazer essas supervisões, por exemplo, em Portugal. Isso acabava por... Agora com a Troika já temos isso garantido, não é? Por uns tempos. Isso ajudava bastante a garantir... Eu não estou a dizer que não somos independentes, mas isto ajudava a mostrar a independência destes reguladores e supervisores. Acho que é uma ideia de reflexão. Quer dizer, eu acho que convém não esquecer que, por melhores que sejam reguladores e mais competentes, não é? Se o poder político não quiser uma boa regulação e concorrência, não há, porque... têm que ser criadas condições que estabeleçam, de facto, uma capacidade, um bocado isto que referíamos, o poder significativo do regulador para intervir, a sua autonomia, até financeira. Por exemplo, eu recordo durante algum tempo, quando foi criada a Autoridade da Concorrência, foi difícil a dotação orçamental para a Autoridade da Concorrência, e porque havia... Os outros reguladores que dão um X não sei se para o assim orçamento da concorrência. Portanto, há aspectos que, de facto, criam, por vezes, restrições não óbvias, mas indiretas, que condicionam, até do ponto de vista da intervenção permanente, diária, o poder. Agora, também penso que há aqui, por um lado, a dimensão da regulação da concorrência tout court, não é? Que é muito uma função da Autoridade da Concorrência enquanto tal. Enfim, no setor financeiro, mais uma vez, isso é mais discutido, mas genericamente falando. E aí a Autoridade da Concorrência tem uma competência transversal e os técnicos que lá estão são, de modo geral, técnicos, se quisermos chamar especialistas em concorrência, que são de vários setores e, portanto, a questão não é tão crítica. Eu acho que a Autoridade da Concorrência, com a lei da concorrência que foi estabelecida, a própria alteração das coimas associadas à violação das regras da concorrência, que eram coisas perfeitamente ridículas até 2000 e que depois foram, de facto, exponenciadas e tornaram, de facto, caro violar as regras. Portanto, nesse setor, nessa área, provavelmente há passos significativos que foram dados. Mas não deixou de ser alvo de duras críticas, nomeadamente durante as grandes OPAs que teve que analisar. Mas isso percebe-se, porque evidentemente que os players, de modo geral, as pessoas não gostam da Autoridade da Concorrência, não é? Mal seria se gostasse, porque evidentemente a Autoridade da Concorrência tem que estabelecer aqui um conjunto de equilíbrios em que não favoreça ninguém. No caso português, evidentemente, nomeadamente na área das telecomunicações, quer queiramos, quer não, havia um player dominante que tinha um conjunto de posições que, inevitavelmente, tinham o peso que tinham. Não é? Se formos a ver bem, na sequência de tudo o que aconteceu, até o próprio processo de spin-off entre a PT e a PT Multimédia
acabou por favorecer toda a gente, a começar pelos consumidores. Agora, no setor setorial, é que eu acho que aí sim, é que há questões que são mais complexas. Por exemplo, o caso da energia. Toda a gente deve estar recordada do famoso caso das tarifas que a ERSE aprovou há 3 anos ou 4 anos atrás, que implicava um aumento de 15% no tarifário, que refletia, na realidade, o verdadeiro custo económico da energia. E continuamos com esse problema por resolver, não é? Não, está chutado para a frente porque depois o Governo interviu no processo e, portanto, provocou efetivamente um refinanciamento daquele déficit e reajustou as tarifas. Portanto, uma função do regulador que era transmitir ao mercado a verdade sobre o custo efetivo de um recurso, neste caso um recurso distribuído um pouco em regime de quase monopólio, foi adulterado por uma intervenção política, porque aí o poder político não lhe convinha que isso fosse refletido para o mercado. E, portanto, mas não deixou de ser importante, porque deu-nos o conhecimento do que é que era a verdadeira... Sim, a gente mais precisa. Agora, o consumidor em geral, que tem que ter comportamentos racionais em função do custo dos fatores, não se apercebeu desse elemento. E o Presidente demitiu-se, como se recorda. Eu sei. Exatamente. Aliás, isso era um regulador, de facto, excelente e com a nossa enorme capacidade de independência. Não é? Vamos ter que fazer um curto intervalo. Voltamos já à conversa. Estamos a falar de regulação. Volte connosco.